Olá, que bom que você está aqui no nosso podcast da mentoria Vida Premium. E hoje nós temos uma convidada muito especial, ela que é mãe, é esposa, é empresária, é profissional da área da saúde. Com vocês, Érica Rossi. Muito bem, e hoje nós teremos um bate-papo muito agradável. Érica, se apresente aí para quem está chegando agora aí no nosso podcast. Bom, vamos começar, né? Sou a Érica, tenho 46 anos, residente em Guarulhos, São Paulo. Sou enfermeira há 23 anos. Atuei em grandes hospitais, inclusive um deles é o melhor da América Latina. Atuei lá há 19 anos, aonde me trouxe muita bagagem. Mas a Érica, antes de ser enfermeira, a Érica é esposa, né, de Leopoldo, que é um empresário, também na área da saúde, né? Então todos nós somos voltados à saúde. E sou mãe de uma adolescente, de uma aborrecente. Ah, ela não gosta que eu falo desse jeito. A minha filha tem 16 anos, é uma atleta de alto rendimento, é uma nadadora. Então hoje eu não sou só esposa, sou esposa, enfermeira, empreendedora, mãe de atleta e comecei como enfermeira. Fui CLT durante 23 anos. Mas todo mundo sempre me falava: Érica, você não parece enfermeira. Como não parece enfermeira? Você fala demais. Você tá muito ligada na área da comunicação, comercial. Falei, gente, e essa sementinha sempre foi colocada na minha cabeça. Tá, mas gente, mas por que enfermeira tem que ser aquela, né, que faz assim, ó, silêncio? Eu não sou a do silêncio. E eu tenho uma característica. Eu sou sagitariana. Então eu gosto de liberdade. Eu gosto de fluir. Eu gosto de não ser presa. E o CLT faz isso, gente. O CLT te prende. Mas o meu propósito sempre foi a saúde. E eu nunca me vi trabalhando fora da área da saúde, fora do cuidar. Porque, gente, quando a gente trabalha com o nosso propósito, com o que a gente gosta, aquilo deixa de ser um trabalho, aquilo dá prazer. E para mim é fácil falar, porque é muito legal você ter uma pessoa enferma e ver a evolução daquela pessoa, né? A cura, mas a contrapartida também é dolorosa, né? E ao decorrer dos anos isso foi pesando na minha vida, né? Esse desgaste, né? Eu vivi uma pandemia, né? Então eu passei por uma pandemia, não foi fácil. Tive acho que o meu maior desafio profissional foi a pandemia. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. E profissionalmente foi me desgastando a profissão. Então eu me dei um ano sabático, né? E resolvi empreender. Só que eu não queria sair do meu propósito. Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Muito bem, ótimo. Então você já deu para perceber aí que essa mulher é extraordinária. Vem fazendo muito sucesso nesse ano de 2026. Ela está inovando e principalmente ganhou muito repertório junto conosco aqui na mentoria. Érica, a maioria das pessoas, elas têm muitas ideias, têm muitas iniciativas, mas muitas vezes é um excesso de informação que elas não sabem o caminho que tem que ir. E empreender exige muita coragem, porque nós somos muitas vezes formatados a estuda e consiga um bom emprego. E empreender, ninguém diz assim, ó, estuda para você ser uma empresária de sucesso. E quando nós falamos de mentoria, para que serve uma mentoria? Para que você tenha uma direção, você tenha um método, você tenha ferramentas para atingir o seu objetivo com muito mais rapidez e facilidade.
Só que no mundo do empreendedorismo, nada é garantido. E a pergunta é, Érica, o que a mentoria fez de diferença para você, de como era a Érica trabalhando como CLT e o que esses últimos meses sendo mentorada trouxe de transformação? Quais foram as principais transformações que você teve nesses últimos meses? Olha, eu tinha a ferramenta, sou uma profissional da saúde, tenho conhecimento e gosto do que eu faço. Então, essa foi o primeiro passo. E tenho como propósito de vida promover saúde. Então, eu sempre tratei a parte curativa. Então, hoje, eu pensei, quero ir para a parte preventiva, né? E eu tenho conhecimento, eu tenho propósito, eu sei me relacionar, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de me comunicar, mas me faltava técnicas. Eu acho que não estou pronta ainda, né? Eu estou em processos mas eu preciso ser lapidada. E aí veio a mentoria, né? Que eu falo que as coisas a gente joga para o universo, só que a gente tem que direcionar. A gente tem que saber o que a gente quer. Porque daí o negócio vem. E estar atenta aos sinais, né? Foi aonde você e Vitelma apareceu no meu caminho. Porque eu comecei, veio parar em mim uma tecnologia de promover saúde, regeneração celular, alívio de dores. Nele vinha um combo. E aí eu fui estudando a medicina oriental. E fui me encantando, né? Lá no passado, eu já vinha pendendo a essa parte preventiva. Mais natural, né? E aí, conheci vocês. Dentro desta jornada, você mentor, me trouxe algumas técnicas, porque é isso, gente. Eu vivo com o Robson as vivências deles. Então, eu aprendo com os erros dele. É muito melhor do que eu errar, né? Então, hoje ele me traz técnica, hoje ele somou muito na minha vida de empreendedora, porque hoje eu agrego valores aos meus atendimentos, ele me traz vários insights, me direciona, às vezes eu não obedeço, e aí dá errado. E às vezes eu desobedeço e dá certo. E aí é isso que também vai me trazer uma base de mentoria. As minhas vivências. Eu acredito que seja isso. Perfeito. Se eu tiver errado, me corrija. Não, é isso mesmo. O que é muito importante entender que a mentoria, ela é um direcionamento, só que você não precisa ficar engessada em nenhum método e tem que se experimentar. Quando nós falamos aqui no conceito geral, como a Érica bem colocou, você precisa ter clareza daquilo que você deseja. Só que esse desejo vai ter um custo. E esse custo exige um compromisso. Então você tem clareza do que você quer, você está disposto a pagar o preço que precisa pagar para conquistar o que você deseja, o compromisso de não parar nos primeiros desafios, nas primeiras adversidades. E tudo é repertório. Deu certo? Copia o que deu certo, continua e melhora. Deu errado? Corrige, observa o que pode ser feito melhor da próxima vez. E a Érica tem sido uma pessoa resiliente. Ela contorna os desafios e obstáculos. E é ano 1, né, Érica? Ano 1. E o que representa um ano 1? Para as pessoas que hoje estão vivendo e não estão sabendo por que tanta dificuldade, tanta adversidade e como lidar, principalmente você, Érica, que tem trazido para nós esse constante vencer e superar, como lidar quando o momento não está favorável, quando as coisas parecem que não está acontecendo, como que você lida com isso?
Gente, foi muito incrível, assim, não sei quem acredita, mas o ano passado foi o ano 9 e o 1. Eu estava refletindo essa semana que eu atuei na área da enfermagem durante 23 anos, né? Eu fui enfermeira. Só que chegou um período da minha profissão, né? Eu sempre trabalhei 19 anos à noite, que parece que eu fiquei 19 anos à noite e de 10 anos parece que eu não evoluí. Eu fiquei vivendo mais do mesmo, mais do mesmo. E o ano 9 eu fiz um fechamento de ciclo, né? Eu fiz essa transição de carreira. E se eu te falar que eu comecei a empreender em novembro, do ano passado, aonde eu fui para Malásia, aonde eu conheci outra cultura totalmente diferente da nossa. Gente, o que eu evoluí de 6 meses para cá, eu não evoluí em 10 anos, né? Com os tombos, com as levantadas, com os nãos, mas a persistência. E quando hoje eu falo, hoje eu tô cansada, eu não vou trabalhar. Vou trabalhar, eu vou cuidar de mim. Hoje eu não tenho uma pessoa que fala o final de semana que eu vou folgar, o mês que eu vou tirar férias. O quanto isso, pra mim, que sou sagitariana, é libertador. Então, tá, mas se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Isso é real. Mas se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Eu não vou ganhar o mesmo. Então, se eu gastar mais, eu sei que aquele mês eu vou ter que trabalhar mais. Então, esta visão que hoje eu trago, pra mim, não é mais fácil, é mais difícil. Mas é muito melhor, é muito mais gostoso. E eu sei que é ano 1, é o ano de recomeço, é o ano de plantio. E isso me move muito, me move muito. E é claro, né? Ah, Érica, parece fácil você falando. Não, não é fácil. Tem aquele dia que não dá vontade de sair da cama. Mas daí você tem o seu propósito, né? Os seus sonhos. E quando você coloca os seus sonhos na tela do seu celular, é a primeira coisa que você acorda e você vê. Aí aquilo te tira da cama. Ah, o que eu vou fazer hoje? Gente, tirando 5 minutos de silêncio, vai meditar, vai oxigenar o cérebro. E o negócio vem. Mas coloca seus sonhos na capa do seu celular. Isso vai fazer tirar você da cama. Érica, agora me diz assim. Você comentou que os sonhos é que nos movem. Se você hoje não tem um sonho que te brilhe os olhos, que te faça se mover, é melhor trocar de sonho, porque ele tá muito É um pequeno. pesadelo, é um pesadelo. É um pesadelo. Então, dentro de tudo isso que nós trabalhamos, nós sabemos que o resultado vem a partir da nossa mente, porque tudo aquilo que eu penso, logo eu sinto, tudo aquilo que eu sinto, logo eu acredito, e aquilo que eu acredito acontece. E você, Érica, disse para mim que tinha um grande sonho que parecia impossível e se realizou. Qual sonho foi esse tão impossível que aconteceu? A gente tinha falado que não ia falar sobre isso. Mas assim, é o que eu estava comentando. Hoje o meu maior, sempre foi meu maior sonho, foi a maternidade, né? Então, ser mãe é meu gás diário. É o meu gás diário desde que eu era adolescente. Eu falava pra minha mãe, eu quero ser mãe. E eu quero ter 3 filhos. E é algo que eu projetei pra minha vida. Mas a vida não é um morango, né, gente? A gente tem aí os nossos desafios. E a maternidade, pra mim, foi uma, né? No qual eu tive muita dificuldade em engravidar. Mas o meu sonho aconteceu, né? E graças a Deus eu tenho aí a minha filha, Giovana, maravilhosa. E como ela faz parte do meu sonho, é ela que me faz levantar todos os dias da cama. E, inclusive, foi ela também que me levou para a área mais integrativa, para uma área mais natural. Porque, como todo adolescente, hoje em dia, principalmente por conta das telas, eles startam uma ansiedade maior do que a nossa, né, na nossa época. Então, quando isso começou, eu fui
pelos recursos que nós, profissionais, que nós ocidentais temos, né? Terapia, né? Tentar entender o adolescente, só que o adolescente, ele repele um pouco o pai, né? E eu fui, já começando com terapia, só que eu queria também a coisas mais naturais, né? Então foi aonde eu fui estudar um pouco sobre o Reiki, sobre alinhamento de chácaras, fui estudar um pouco sobre barra de axis, né? Que é uma limpeza energética. Então eu fui migrando aos poucos, por isso que eu falo, a maternidade, a minha filha, ela foi guiando um pouco os meus passos, né? E é muito louco que lá em casa todo mundo acha que eu sou médica. Mãe, eu tô com isso, o que que eu tomo, o que que eu faço, o que aconteço? Ele e meu marido, né? Eu sou a curandeira da casa. Então eu falo que a minha filha me guiou para essa área mais natural. E é o que eu falo para todo mundo, né? Uma medicina complementa a outra. Não abandone a nossa medicina ocidental, porque nós estamos no Ocidente, nós não estamos no Oriente. Mas nós temos uma medicina oriental, que é uma medicina milenar. Ela só agrega, ela só potencializa a nossa medicina, ao bem-estar, é o que eu falo, gente. Hoje, se você atuar na prevenção, vale muito mais a pena você investir na prevenção do que na doença. E eu vou te falar, gente, por quê? Eu falo com propriedade. Eu trabalhei no melhor hospital da América Latina. Tratar a doença é caro, né? Tratar a doença é caro. E a doença, e também, é que eu falo que eu sou uma peregrina, né, agora. A doença, ela não é só a ausência da enfermidade, né? Então, quando hoje eu atuo como uma profissional integrativa, né? A gente trabalha lá os 6 pilares da saúde. Então, eu falo que a doença não é só a ausência da enfermidade, ela é o bem-estar geral. Viajar faz parte da saúde, passear faz parte da saúde, né? Uma atividade física faz parte da saúde, estar com amigos, conversando, tirar tempo de qualidade faz parte da saúde. A pessoa acha que saúde é só não ter dor, né? Então, hoje eu tento ser essa pessoa. Entendi. Hoje, 30% das pessoas sofrem com dores crônicas, é um dado da Organização Mundial da Saúde. 65% das pessoas dormem mal. E com esse estilo de vida que nós temos, o excesso de tela, poluição, alimentação de maneira inadequada, estresse, ansiedade, cada vez mais pessoas sofrem com dores, inflamações, enxaquecas, problemas de coluna, tensão, má circulação, insônia, estresse, depressão, hipertensão. Érica, como que essas pessoas podem ter uma melhor qualidade de saúde usando essas técnicas da medicina integrativa, trabalhando com medicina regenerativa? Como que alguém que tem hoje um problema de saúde, você consegue ajudá-la nessa questão de revitalizar a saúde e superar doenças? Não tem como eu chegar com a receita pronta e falar, a partir de hoje, você vai fazer isso, 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 isso. Não tem como. Mas tem como a gente melhorar 1% a cada dia. E se você melhorar uma coisinha por dia, eu já vou te dar uma estrelinha. Mas vamos lá. Eu começo com os 6 pilares da saúde e a gente vai ver qual é a parte que aquela pessoa ela tá mais em déficit. Por exemplo, você bebe água? Quantos copos de água você bebe? Me pontua aí como que tá a sua hidratação. Seu sono, como que estão o seu sono? Como você dorme? Qual a qualidade? Você dorme a noite inteira? Quantas horas você dorme? Quando você acorda disposto? Sua alimentação, o que você come? Né? De 0 a 10, você se suplementa? Como estão suas emoções? Como está o seu tempo de qualidade? Isso a pessoa, ela vai me pontuar, dar a nota dentro desses 6 pilares.
E aí, com o meu jeitinho peculiar, eu vejo o que a gente pode estar aí moldando dentro de cada um, né? Ó, se hoje você toma um copo de água, quem sabe amanhã toma dois. Coloca o celular para despertar, para te lembrar de tomar uma água. Eu vou te ensinar uma técnica que eu faço lá em casa, e isso eu passo para os meus clientes, né? Para as pessoas que eu atendo, para os meus amigos. Eu falo assim: eu tenho uma garrafinha de água do lado da minha cama, no meu escritório, dentro do meu carro. Sim, eu tenho umas 5 garrafas de água. E aí, pelo menos, eu bato o olho e falo, preciso tomar água. Então, é uma estratégia minha, mas você pode fazer a sua. Você pode colocar seu celular para despertar. Inclusive, no Dia dos Namorados, eu dei uma garrafinha de água para meu marido, para ele tomar água. Então, isso eu vou tentando trazer para as pessoas. Açúcar. Gente, vamos tentar cortar o açúcar da vida, né? Eu trabalhei à noite muitos anos, né? 19, 20 anos, acho que, da minha vida. E eu tomei muito café, eu tomo muito café. Hoje eu já reduzi bastante. E todo cafezinho era com açúcar. Então, só na noite eram 6 copos de café, no mínimo. Pô, são 6 xícaras de café com açúcar. Então, assim, vou tirar. Ah, Sérica, mas é muito amargo. É amargo. A vida não é um morango. Mas estar inflamado é mais amargo. Então, assim, tudo que você faz repetidamente, pelo menos durante 21 dias, se torna um hábito. E para mim não foi 21, foi uma semana tomando café sem açúcar. Isso há uns 8 anos atrás. E eu consegui tirar o açúcar do café. Hoje eu não consigo colocar açúcar no café. Aí eu me estabeleci uma nova meta. Agora é diminuir a cafeína. E, claro, a minha vida me trouxe a diminuir a cafeína. Hoje eu tomo, sim, meu café, porque eu acho que a vida não dá pra viver sem café. Mas eu tomo, no máximo, 2 cafés por dia. Então, é o para despertar e no meio do meu dia, né? Então, e aí eu me sinto muito orgulhosa a cada coisa que eu mudo na minha vida. E eu tento passar isso, mas eu não consigo fazer uma mudança radical. Ninguém muda do dia pra noite, né? Então eu tento trazer as minhas vivências. Por exemplo, eu era, em dado momento da minha vida, eu viciei na Coca Zero. Porque não tem açúcar, então eu sempre tinha uma coquinha zero na minha geladeira. Fui viajar pra Malásia, gente, eu não tomava chá. Pois bem, fiquei a louca do chá, se vier a adepta do chá. E a gente sabe que o refrigerante faz mal. É gostoso, mas a gente inflama nosso corpo, né? E a gente não sabe, mas a gente tem essas inflamações imperceptíveis no nosso corpo. E eu falei assim, não vou conseguir tirar a Coca Zero, mas eu consigo não comprar e colocar lá na minha geladeira. E não comprei mais a Coca Zero. Ou seja, melhorei. Mas às vezes eu tô num restaurante, vou almoçar, peço a minha Coquinha Zero. Então, gente, são pequenas mudanças e vocês vão se orgulhar de vocês quando vocês fizerem isso. E hoje eu faço parte de um movimento, que é a Mentoria Vida Prêmio. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp no qual eu dou dicas de saúde, de como a gente ser 1% melhor que ontem. Então, depois, para quem tiver interessado, já temos aí 40 membros no meu grupo de WhatsApp. Muito bem. Já deixa aí seu número do WhatsApp, que aí o pessoal já te chama lá para você dar esse acesso aí. Quem assistir esse podcast vai ter acesso aí ao grupo de saúde da Érica. Fala aí seu número aí, Érica. DDD 11 9 9946 9984. Mentoria Vida Prêmio. Muito bem. E quem quer te seguir nas redes sociais, como é que te acha lá no Instagram? Érica com K. Érica com K Rossi Lopes. Muito bem. Érica, você trouxe muitos insights para mim aqui nessa manhã. E o que eu reflito? Que nós precisamos constantemente buscar melhorar a nossa saúde. E os grandes problemas de saúde, essas dores crônicas, as inflamações que são os famosos ites, todos os ites são processos inflamatórios que são questões ácidas do nosso organismo. Então, nós temos que avaliar que existe um corpo que está intoxicado, um corpo que está acidificado, e isso vem trazendo os prejuízos para a saúde. Eu tenho o meu filho, Robinson Júnior, ele tem o diagnóstico de autismo nível 3 de suporte, e existe uma correlação cérebro-intestino muito forte.
E por muito tempo, nós tínhamos crises de agressão, autoagressão, hiperatividade, agitação, por conta que o intestino do meu filho era inflamado. E passando pelos médicos integrativos, 3 itens foram necessários tirar ou reduzir de maneira bem intensiva, que foi o glúten, a farinha branca, né, que tem muitas vezes ali no bolinho, na pizza, no macarrão, no salgado, o açúcar, que também dava muita agitação, e o leite e derivados de leite, porque infelizmente o leite ele é inflamatório. E essa inflamação intestinal prejudicava essa conexão neurológica. Quando nós tiramos isso, nós fizemos o que a Érica falou aqui agora. É a famosa dieta não tem, não come. Se você sabe que algo te faz mal, o que você tem que fazer? Criar barreiras, dificuldades para ter acesso àquilo que te prejudica. Se você sabe que pegar o celular logo nas primeiras horas que acorda te faz mal, já dispara o gatilho da ansiedade, deixa o celular bem distante de você, não ali debaixo do travesseiro. Se você sabe que tem um impulso de comer doce e o doce tá te inflamando, tá trazendo mais dor pro seu corpo, o que você faz? Não compra o doce. Então fica a dica de ouro, essa dica de $1 milhão. Tudo aquilo que você consegue ver que te faz mal, deixe distante. Tem muita gente que fala, é horrível, é terrível procrastinar. Mas existe algo muito bom do procrastinar. Você tem que deixar para depois aquilo que te faz mal. Então, se o refrigerante te faz mal, deixa para amanhã tomar esse refrigerante. Se o cigarro te faz mal, deixa para na próxima hora eu fumo esse cigarro. E você começa a deixar para depois aqueles hábitos que te fazem mal. Fazer uma compra num site por impulso. Deixa para depois fazer essa compra no site. Imagine você, se dia após dia você deixar para depois aquilo que te prejudica, pode ter certeza que você vai começar a avançar. E dentro desse conceito, Érica, de melhoras de saúde, de buscar sempre estar num nível melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Pode dizer, Érica, a vida nem sempre é esse mar de rosas. Esse morango. Esse morango, como você bem disse. Érica, qual é a grande lição de vida que nem sempre a vida foi tão generosa contigo, mas para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, o que você diria para essas pessoas para que elas conseguissem superar? Vamos considerar primeiro na questão de saúde. Tô mal, tô péssimo, tô terrível, não vejo saída para uma melhora na minha saúde. Depois, dê para nós a dica em relação aos relacionamentos, porque também o relacionamento nem sempre é um mar de rosas, com o filho, com o marido, com pais e, enfim, no trabalho, né? Nem sempre os clientes seguem aquilo que a gente orienta. E nas finanças, como superar desafios financeiros? Érica, você que hoje é um resultado de uma pessoa que tem avançado muito na nossa mentoria, qual é a principal dica que você pode dar aí para as pessoas? Veio um insight agora engraçado. Eu vou começar pela primeira coisa que nós temos uma amiga nossa, que é a Dalci. Ela fala, cheira a florzinha, comece o dia. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Comece o dia respirando, né? Comece o dia respirando, oxigênio, é o que eu falo, deixa o celular de lado e saia da cama e comece. Você precisa, primeiramente, identificar que você precisa de ajuda,
né, precisa de um movimento. Isso precisa ser identificado. E você só precisa começar, né? Então, lembra daqueles pontos que a gente pontuou que precisava melhorar? É isso. O que tá pior? Ah, é a minha hidratação? Então tá, então eu tenho que começar, deixar um copo de água do lado do meu quarto, acordei, tomei minha água. Porque, gente, o nosso corpo, ele fica 8 horas durante o repouso que você tá dormindo, sem você receber uma gota de água. Então, é normal que você acorde desidratado. E essa desidratação causa fadiga, cansaço. E você nem imagina. Ai, acordei cansado. Cara, você não acordou cansado, você acordou desidratado. Então, coloque um copo de água do lado da sua cabeceira, acorde e tome esse copo de água. Isso você vai ver o quanto te dá energia. Essa energia vem da água. O nosso corpo, ele é 75% água. Então, assim é o que eu falo, dica número 1, gente. Vamos começar com a água. Vamos começar se hidratando? Me hidratei. As emoções, respiração, técnica de respiração. Algo que me ajudou e que ajuda muita gente é a atividade física. Isso indiscutivelmente. Quantas amigas, quantas pessoas hoje que eu trato e aliviou as dores com pilates, com fortalecimento, com atividade física. Atividade física salva vidas. Volto à minha filha. Volto à minha filha lá aos 12 anos, com crise de ansiedade, ociosa, celular. Ela entrou aqui na natação. A natação é um esporte de alto rendimento. Libera hormônios, libera endorfina. Então, assim, não foi só tecnologias, não foi só terapia. Foi o esporte. Foi a natação. E teve dado um momento que eu falo, eu e meu marido, a gente é muito movido por desafios. Desafios no esporte. E nós nos colocamos ano passado para correr uma maratona. E sim, isso me fazia tirar da cama, porque se eu não treinasse 3 vezes por semana, eu não ia concluir os 42 quilômetros. E eu levantava muitas vezes a pulso, xingando. Vou ter que sair da cama, tá frio, tá chovendo. Só que a hora que você termina aquela atividade física, aquilo te dá um bem-estar, uma sensação de superação incrível. E quando você termina a maratona, então? E quando você atinge aquele objetivo? Aí, gente, aí não tem pra ninguém. A sensação é incrível, mas daí você precisa de um outro desafio. E a nossa vida é assim. Você precisa de desafios pra te mover. Mas daí você precisa de dinheiro pra pagar, né? Eu falo assim, dá pra treinar de graça? Sim, eu tenho o Bosque Maia do lado da minha casa, eu tenho, né, tem academia no prédio. Mas tem o tênis que você tem que comprar, né? As coisas não são baratas. E aí vem a parte financeira, né? E, gente, se você pensar, sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem uma forma de tirar uma renda extra. Só não tem pro acomodado. Para aquela pessoa que tá sentada olhando no Instagram, olhando, nossa, tá viajando, tá fazendo, tá acontecendo, mas por quê? Porque ele tá ali sentado no Instagram olhando o que o outro tá fazendo e não tá colocando a cabeça para pensar no que ele pode fazer para tirar uma renda extra. E essas possibilidades sempre existem. Então, esse é o jeitinho Érica de me movimentar. E uma coisa que me movimenta muito é estar na natureza. Então, por exemplo, eu coloco corridas na praia, corrida de montanha. Por quê? Porque aquele lugar é onde te traz aquela sensação de bem-estar. Te traz, é o que eu falo, eu sempre falo dos íons negativos, é onde tem os íons negativos. Porque nós, aqui na cidade grande, nós somos bombardeados de radiação a todo momento. Aqui tem radiação, aqui tem radiação, aqui tem radiação, aqui tem radiação, tudo. O micro-ondas tem radiação, tudo é radiação. Vai na Santa Efigênia, vai na 25 de março. Como que você volta daquele lugar? Pesado. A gente é inflamado a todo momento com a comida que a gente come, com o estresse a gente pegar um trânsito. Então, gente, não é todo momento que eu consigo estar na praia, na montanha. Então, hoje, eu trago tecnologias que te aproximam
te aproximam da natureza. Então, hoje eu tenho tecnologias com infravermelho. O que é o infravermelho? É o sol. Então, eu trago a energia solar para o seu corpo. Eu trago os íons. Eu trago os magnetos, que quantas vezes a gente já ouviu falar, pisar na terra é anti-inflamatório. Então, hoje eu trago magnetos nas minhas tecnologias, porque não tem como eu pisar na terra todo dia. Não tem como eu tomar sol todo dia. Mas eu preciso dessa sensação de bem-estar. Então, hoje é muito legal, gente, eu proporcionar isso para as pessoas. Aproximar eles um pouco da natureza nessa selva de pedra. Uau! E refletindo em tudo isso que você trouxe, nós percebemos que muitas pessoas, elas estão no momento adverso, no momento complicado da vida e não conseguem sair da inércia, dar o primeiro passo. E isso muito acontece porque elas não estão acreditando nelas mesmas. Mas entenda que o problema que você está passando, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento, ela é a sua criação, foi você que criou. E o criador é sempre maior do que a criatura, do que a criação. Então, se você está passando por um momento de dificuldade adverso, entenda, você é que criou e se colocou ali e você tem plena condição de sair de lá. Certa vez eu perguntei para um mentor financeiro como que eu faria para sair do extremo endividamento. E a resposta foi: se você quer sair das dívidas, pare de cavar o buraco. Pare de continuar buscando dívidas para resolver o seu problema financeiro. E ali veio o start, que foi o que a Érica ensinou aqui para nós. Se você tem um problema financeiro, ao invés de buscar pessoas ou instituições que te emprestem dinheiro, busque soluções para que você gere os recursos financeiros. E entra muito na parte de eu duvido de mim mesmo, eu desacredito de mim mesmo. E eu vou te explicar como que você sai dessa situação difícil. Você precisa hoje começar a criar pequenas promessas para que você cumpra. A primeira promessa, de beber água. A segunda promessa, de acordar mais cedo. A terceira promessa, de ler um livro. A quarta promessa, de se exercitar. A quinta promessa, de cultivar o hábito de agradecer. Essas pequenas promessas que você vai construindo, se desafiando e cumprindo dia a dia, vai aumentar dentro de você a crença em si. E o que você precisa hoje para sair dessa inércia que você está vivendo? Ou seja, eu sinto que minha vida não vai para frente, eu sinto que estou travado, eu sinto que estou amarrado. Você só precisa desse primeiro passo e não precisa ser saltos. Tem que ser um passinho de cada vez, pouco a pouco, dia a dia. Mas eu digo para você, sozinho não dá. É necessário um ambiente de crescimento. É necessário pessoas que estão buscando ir para um próximo nível, te inspirando, te desafiando e até te constrangendo quando você olha assim, poxa, se ela que tem tantos desafios maiores do que o meu está conseguindo vencer, que dirá eu? E essa é a razão da nossa mentoria. É assim que nós vivemos. É o ambiente certo, com o conteúdo certo, com as pessoas certas. Quem tem sido hoje as pessoas que estão te inspirando? E a Érica é hoje o que nós chamamos de uma mulher memorável.
A Érica tem agido com sabedoria diante daquilo que te aparece. A Érica hoje valoriza e edifica o seu marido. A Érica hoje protege e cuida da sua filha. A Érica hoje, ela é uma empresária, uma empreendedora, e o que é ser empreendedor? É levar soluções para as pessoas. E hoje, na mentoria Vida Premium, a Érica leva a mentoria para quem precisa, necessita, deseja ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Mas também leva uma oportunidade para você, sendo da área da saúde ou não, mas que quer melhorar os seus ganhos financeiros, você também pode aprender com a Érica, ter esse cuidado mais humanizado para as pessoas que vêm sofrendo com problemas de saúde. Então, hoje a Érica é destaque porque ela tem se reinventado, tem buscado fazer diferente, entregar muito mais para a sociedade. E Érica? Eu tenho uma coisinha para te falar. Eu também não sou esse morango. Todo. Eu só tô nesse ramo 6 meses, né? 7 meses. E agora eu vou jogar uma bolinha pra você. Porque a minha dificuldade hoje, eu ainda me frustro muito com as negativas. Com alguns clientes, porque eu sei que eu tô levando o melhor. E quando aquela pessoa não... Porque assim, gente, meu intuito não é empurrar nada pra ninguém. Eu não sou vendedora, eu sou uma profissional da saúde. E eu confio no meu trabalho, e eu tô mostrando ali o que é melhor, eu quero a solução, aquela pessoa bem. E quando as pessoas se fecham, algumas pessoas se fecham, eu ainda me frustro muito. Porque eu sei da minha intenção, e eu sei que a minha intenção é boa. E aí eu vejo você, sempre sorrindo, recebendo os nãos, e mesmo assim, continuando, né? E quando eu recebo um não, eu já chego em casa, o Leopoldo, Érica, não começa. Mas, Léo, Érica, respira. Falei, mas eu dei o meu melhor, era o melhor para aquela pessoa, por que agora eu quero a dica de ouro, né? Porque eu vejo você, essa pessoa resiliente, essa pessoa que vai e que entrega, e que sabe lidar com as negativas. Eu ainda estou trabalhando isso. Muito bem. Uma ótima pergunta, é uma pergunta muito inteligente da sua parte. Hoje, nós precisamos nos desconectar emocionalmente dos resultados. O que é frustração? É uma expectativa elevada com resultado abaixo da expectativa criada. Eu sempre cito o caso do meu filho. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, eu projetava no meu filho que ele seria um cara ainda mais competitivo que eu, e o que é competitividade é você se comparar com os outros e sempre ser melhor do que os outros. Então, essa expectativa elevada de criar e ter um filho perfeito fez com que, quando veio o diagnóstico de autismo, peraí, eu não consigo comparar um autista com uma outra criança de outro movimento, de outra situação. Então, uma criança atípica é diferente de uma criança típica. E dentro desse conceito, o que nós precisamos observar? Não tem como eu comparar Fusca com Ferrari, não tem como eu comparar prédio com avião. Porque cada pessoa, cada ser humano é um ser diferente, seja atípico, seja homem, seja mulher, seja de uma idade mais avançada, de uma idade mais jovem, todo ser humano ele é uma individualidade. Então, a partir do ponto que eu não coloco expectativa no resultado e eu coloco toda a minha expectativa na minha melhor entrega, hoje eu uso essa frase: constranja a vida, dê o seu melhor. O resultado ele será consequência do meu progresso dia após dia. Com certeza, Érica,
o meu resultado é um resultado de veterano, de quem já está há 13 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com desenvolvimento profissional, com desenvolvimento pessoal, com saúde, com alta performance. E aí hoje eu uso aquela máxima: não entregue pérolas aos porcos. Então, antes de eu fazer uma entrega extraordinária, eu preciso elevar o estado de consciência para que a pessoa de fato compreenda aquele tesouro que ela vai receber. Então, como que eu avalio isso? Primeiro, numa conversa, numa pergunta simples, você vai identificar a necessidade dela. Após identificar a necessidade, você precisa identificar se essa pessoa percebe que ela precisa disso, que ela tem de fato essa necessidade. Não tem como eu pegar e falar hoje para um alcoólatra que ele tem que parar de beber o álcool. Porque nesse momento onde a pessoa está se embriagando, não é a hora de entregar a solução. Eu preciso preparar o terreno, preparar essa pessoa para receber essa informação. E como que eu faço isso? Usando 3 pontos importantes. Primeira coisa é acolher. Sinta como que essa pessoa está chegando até você. E nessa parte do acolhimento, eu simplesmente pergunto: o que você está sentindo? Como que você está vivendo? É isso que você está querendo sentir para sempre? E o segundo ponto é: eu esclareço, olhe para você. É isso que você quer viver? Então ela precisa ter esse esclarecimento entendendo o ponto que ela está vivendo hoje. Então eu acolho, esclareço e depois eu oriento. E essa orientação vai direcionar soluções. Mas o grande equívoco é: nós queremos dar a solução para quem ainda não está buscando. E como que eu controlo a minha frustração? A minha frustração está em diminuir a expectativa de resultado e aumenta a expectativa de cada vez mais fazer o melhor de mim, entregar o melhor de mim em acolhimento, esclarecimento e direção. Quando você tira o foco do outro e foca em você, quem não quer, pode ser que não queira agora, mas continue, porque o seu próprio exemplo vai fazer com que mais cedo ou mais tarde essa pessoa te procure. Então, Érica, você de fato tem feito a diferença na vida das pessoas. Tem algum caso que você veio uma pessoa com uma situação desafiadora e que trouxe ali uma melhora, uma mudança? Tem algum caso que você consegue trazer para nós? Bom, são 6 meses, né, já que nessa empreitada. Mas eu tenho eu falo que eu sinto sempre o primeiro caso, né, que o primeiro é sempre o que marca, né, aonde eu peguei um aparelho da Malásia que desinflamava a célula, que tirava dor, e eu falei: "Meu, será que isso resolve mesmo?". Só que eu não sou uma pessoa de dores, mas eu treinava para uma maratona e dentro da minha realidade estava ok. Conseguia treinar, fazia o meu recover, melhorava as dores do meu joelho. Mas por acaso veio uma amiga com uma inflamação no tendão da mão, aonde ela não estava conseguindo nem segurar mais o celular, né? Ela estava usando uma órtese. E eu nessa correria de treino, de viagens, eu falei: amiga, eu tenho uma tecnologia, eu não vou ter tempo para aplicar em você, mas eu vou te ensinar e vou deixar com você e quero que você me fale os resultados. Não vou te cobrar nada, só tome cuidado com o meu aparelho. E ela usou 1 dia, 2 dias e me mandou mensagem: amiga, melhorei 60% no primeiro dia. No segundo dia, amiga, melhorei 80%. Amiga, eu tirei a órtese, estou segurando meu celular. A preocupação maior. E eu falei: que incrível, amiga. E isso é muito gostoso. Esse feedback, esse retorno, você fala: caramba, você te coloca naquele lugar. Estou no lugar certo.
Sabe assim? Isso é muito incrível. E aí ela falou: minha mãe está com uma dor de herpes zoster. Já vou aproveitar que eu tô aparelho e vou aplicar, amiga. Aí meu marido com lobalgia, não aplicou. Érica, ele dormiu a noite inteira, não tava dormindo direito. Aí eu falei, gente, é isso. É o que me. É que eu cito sempre esse primeiro exemplo, porque foi o que me deu gás pra iniciar. E ela falou assim: eu não vou te devolver esse aparelho, eu quero um desse. E eu falei, que legal. Eu posso levar isso pra muita gente. Mas daí parece que é tudo muito fácil, né? E nem todo mundo está aberto. É isso, é o que você falou agora, né? Nem todo mundo tá nesse momento. E é isso que eu tenho que entender, que nem todo mundo está nesse mesmo momento. Então acabei de citar aqui pra vocês o primeiro e vou citar o último, que foi o que aconteceu domingo agora, né? Que era um domingo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem agitada, onde eu ocupo a minha agenda os 7 dias da semana, e era um domingo. E eu acordei e tinha uma mensagem no meu celular. Oi, você atende aos domingos? Aí eu, domingo. Pensei, preciso salvar vidas. Está no meu propósito. Mas eu falei, domingo, marquei da minha mãe almoçar aqui em casa, marquei jogo da Copa à tarde, fiz assim. Mas eu falei, não, pera, calma. Aonde você pegou meu contato, né? E quais são suas dores? O que você está precisando? Aí ela falou assim, olha, eu moro em Guarulhos, moro no Maia, peguei seu contato em grupo de WhatsApp e tô com uma torcicolo. Falei, tá, Guarulhos. Falei assim, perfeito, posso te atender às 10h30. Aí ela, ótimo, passou o endereço. Era no meu apartamento. Ah, gente, quando eu falo que o universo, ele é muito bom comigo, ele é muito bom comigo. Porque também eu jogo e pratico a gratidão, gente. Ai, gratidão, cliente. Aí fui atendê-la. Só que é muito louco, né? Porque daí na minha cabeça eu já vou conectando 1000 coisas para ajudar aquela pessoa. Então aí eu já fui com a minha água, que é alcalina, que ela é anti-inflamatória. Eu falei, vou deixar água para ela tomar. Aí eu tenho um travesseiro que tem infravermelho. Eu falei assim, vou emprestá-lo. E fui. Era domingo e eu fui. E atendi, ela não conhecia a tecnologia, ela falou, nossa, eu tinha ido numa fisioterapeuta que falou que não atendia de domingo, fui num quiropraxista que não atendia, cheguei em você. Aí eu falei, nada é por acaso nessa vida. Atendi, ela estava travada, não estava conseguindo virar o pescoço, com uma dor 8 ou 9, e ao término do atendimento, ela estava com uma melhora de 40%. Ela já estava conseguindo mexer o pescoço, né? Mas é o que eu falo, uma inflamação, ela tá ligada a muitas coisas. Principalmente quando a gente fala dessa região da cervical, é onde a gente carrega muita preocupação, né? E eu falei, olha, eu apliquei a terapia, ela vai continuar agindo no seu organismo, então você vai sentir sim, no decorrer do dia, uma melhora, né? E esse travesseiro, ele vai agregar ao tratamento, vai dar continuidade ao tratamento que eu acabei de fazer. Antes de dormir mesmo, no final da tarde, eu já mandei mensagem, ela também já me falou que já estava bem melhor. Então, assim, eu trago o primeiro e o último que aconteceu domingo. E esses feedbacks, pra mim, são incríveis, assim, só melhorou a minha semana. E pra mim, são combustível. Pra mim, é um combustível que me coloca e me mostra, você está no caminho certo. Muito bem. Então, quando nós recebemos as positivas, as afirmativas, sempre nos incendeia e fala, opa, estou no caminho certo. E quando não recebemos as positivas, aliás, recebemos negativas, aqui vem a maturidade. Se você recebeu uma negativa, algo que não foi como você gostaria, como a Érica está fazendo, seja uma pessoa madura, reflita sobre a negativa e melhore. É isso. Então, o processo da vida ao invés de lamentar, reclamar, justificar, é encontrar um caminho. O que eu posso fazer para
ser melhor e da próxima vez eu ter uma positiva. Foi ótimo estar aqui com a Érica. E Érica, deixa aí a sua mensagem para o mundo. O que bate aí no seu coração para conectar aí com as pessoas que estão te assistindo? Eu tenho uma mensagem agora só para falar, gente. Porque assim, esse aqui é só o primeiro episódio da nossa temporada Mentoria Vida Premium. Então, a minha mensagem hoje, eu acho que ficou aqui muito claro. Todo mundo tem o seu momento. E quem quiser que tiver nesse mesmo momento e quiser participar do nosso movimento, fica aí o convite para aquela pessoa que queira saúde, queira encontrar um propósito, queira prosperidade, melhorar a performance, longevidade. Então, hoje, meu recado é que quem quiser fazer parte do movimento, tá convidado. Muito bem, ótimo. Eu já tô dentro, né? Não, eu que tô dentro do seu movimento. E tô convidando minha galera pro nosso movimento. Boa, é isso. Então, nós estamos juntos. Nós temos aí uma consciência coletiva muito importante, vivendo aí pelo mesmo propósito, e o propósito é impactar e transformar vidas a partir da nossa. Não tem como eu promover algo que eu não esteja vivendo. Isso é incongruência. Então, o que nós buscamos? Não sermos seres perfeitos, mas buscamos estar cada vez mais melhorando a cada dia. Porque mesmo na nossa pequenez, nas nossas falhas, nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos próprios dilemas, se você está num ambiente, numa coletividade de crescimento, de saúde, de propósito, pode ter certeza, os problemas não vão parar de acontecer, mas eles serão vencidos com muito mais facilidade. Então, esse é o nosso convite, esteja aqui conosco, siga aí, esteja junto da Érica, essa mulher fantástica, extraordinária aí que tem nos inspirado, feito com que nós vencemos. Beba mais da água estruturada. Faço vocês darem risada também, vai. Em toda reunião eu faço dar risada, gente. Olha, a reunião com a Érica realmente é extraordinária. Enfim, foi muito bom estar contigo e deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você queira que faça parte desse movimento e nós estamos juntos aí. É sempre crescer e contribuir.